Olá, hoje vamos dar início à nossa terceira e última parte sobre SQL. Existe uma função dentro do SQL que ela limita a quantidade de elementos que vão estar dentro dessa nossa tabela. Vamos usar esse exemplo aqui. Mas ao invés de pedir para ordenar pelo nome da categoria, vamos pedir para ordenar pelo peso médio. E suponha que o nosso interesse são apenas as 10 categorias que têm os produtos com o menor peso médio. Então, aqui ele vai ordenar do menor para o maior. E então, a gente vai usar a função limit para a gente puxar a quantidade limite que a gente quer. No caso aqui, são 10. Então, quando a gente rodar, vão vir só as 10 categorias que têm o menor peso médio. Então, se a gente quer puxar os 10 produtos que têm o maior peso médio, a gente tem que adicionar aqui no final esse comando desc, que aí vão vir os 10 com o maior peso. Antes da gente entrar na nossa próxima parte, é importante dizer que a gente também pode nomear as nossas tabelas, da mesma forma que a gente nomeia as nossas colunas. Aqui, por exemplo, a gente fez uma conta e colocou S peso médio. Se eu quero colocar um nome mais simples para essa minha tabela, eu simplesmente preciso fazer o quê? Colocar a função as e dar um nome para ela. Você pode colocar o nome que você quiser, mas o recomendado é que você coloque sempre coisas fáceis e simples, para você não esquecer qual foi o nome que você deu para aquela sua tabela. Então, dito isso, eu vou explicar para vocês o que é um join. O join é quando você quer juntar informação de duas ou mais tabelas. E existem alguns tipos de join. Eu vou mostrar para vocês aqui como faz um left join. Mas, se você tem curiosidade em saber como os outros joins funcionam, basta você procurar na internet SQL joins, que você vai ver vários diagraminhas bem parecidos com esse. O que a gente vai utilizar é esse daqui, que é o left join. O left join, ele é o quê? A gente vai agregar as informações de B na nossa tabela A. Ou seja, a gente vai ter todo o nosso conteúdo de A e o que a gente quiser de B, a gente vai agregar em A. No nosso exemplo, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem diversas tabelas diferentes e nem todas a gente tem todas as informações. Como, por exemplo, na TB Products, a gente não tem qual é, por exemplo, o preço desse produto. Como a gente não tem todas essas informações, a gente tem que juntar mais de uma tabela. Nesse caso, eu vou querer saber quanto que foi vendido em reais por categoria dentro dessa nossa base de dados. Então, a gente vai ter que trabalhar com as tabelas TB Order Items, que aqui a gente tem o preço dos nossos produtos e com a TB Products, porque aqui a gente tem o que é o nosso produto, certo? Para a gente poder juntar duas tabelas, elas precisam ter alguma coisa em comum, uma informação que consiga linkar uma com a outra. No caso dessas nossas duas tabelas, é o nosso Product ID. A gente sabe que nas duas tem essa nossa variável. Então, a gente vai juntar essas duas tabelas por essa variável em comum que elas têm. Então, a nossa query vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, a gente vai selecionar as coisas das tabelas. Eu não vou explicar exatamente na ordem, tá certo? Para vocês poderem entender. A gente pegou a nossa tabela Order Items e nomeou ela como A. E a nossa tabela TB Products e nomeou ela como B. Quando a gente vai puxar as informações, a gente tem que avisar para o SQL de qual tabela que a gente quer essas informações. Então, a gente sabe que na nossa tabela A, a gente tem o valor desses produtos.
E como eu disse anteriormente, o que a gente quer é saber o valor dos produtos por categoria. Então, a gente vai fazer a soma da coluna Price da tabela A e vai colocar isso numa nova coluna chamada Receita. E na nossa tabela de produtos, a gente tem as categorias, certo? Então, a gente vai puxar a coluna Product Category Name da nossa tabela B e colocar numa nova coluna chamada Categoria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer essa informação da categoria para dentro dessa nossa outra tabela. O left join é isso. É sempre o que está à esquerda do join, que é o que vai receber essa informação. No right join vai ser o contrário, vai ser a nossa tabela que está na direita que vai receber as informações da esquerda. Então, a gente vai juntar a nossa tabela pelo que ela tem em comum, que no caso é a coluna Product ID. Então, você vai juntar essas tabelas, vai fazer essa soma, vai puxar as categorias da tabela Order Item e juntar com a informação que você está querendo da Product, sempre que o Product ID de uma for igual ao Product ID de outra. E então, a gente vai usar a nossa funçãozinha Group By. E a gente vai agrupar pelo nome da categoria. E a gente sabe que o nome da categoria está em B, então a gente precisa colocar B, ponto, e o nome da coluna que a gente quer. E a gente fazendo isso, a gente consegue ver aqui, ó, qual foi a receita total de cada uma das categorias. A gente pode fazer a ordenação da mesma forma que a gente fez anteriormente. A gente pode fazer aqui, ó, um order by receita. E então, a gente tem da menor receita até a maior receita. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente responde para vocês.